Fala galera, então a gente volta agora para o nosso terceiro bloco. Então a gente já viu aí direitinho o que é a coesão referencial. Então a gente já sabe que na coesão referencial a gente tem os elementos endofóricos que apontam para outros elementos dentro do texto e a gente também tem os elementos esofóricos que apontam para elementos fora do texto. A gente viu tudo direitinho. Aí a gente viu que nos elementos anafóricos a gente faz referência a termo anterior. Nos elementos catafóricos a gente faz referência a termo posterior. Nós vimos que o principal elemento para evitar a repetição dentro de um termo é o pronome, mas nós também vimos que o substantivo também pode evitar a repetição de outro substantivo. E agora, para finalizar, para ficar bonito, a gente vai fazer uma observação que às vezes a gente nem precisa de ter um elemento. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. A elipse de um termo também funciona como um elemento coesivo anafórico. Olha só que parada bacana. Então aqui, ó, comi uma torta de maçã e uma de figo. Porque na verdade eu comi uma torta de maçã e comi uma torta de figo. A menina comeu pouco, deixou quase tudo no prato. Então vamos lá. A menina comeu pouco e a menina deixou quase tudo no prato. Então eu não preciso repetir ou então substituir o termo para fazer a coesão, evitando consequentemente o quê? A repetição do termo. Agora, se ao omitir um termo eu evito a repetição de um termo anterior, é porque na verdade eu fiz uma coesão referencial anafórica, mesmo através da elipse, ok? Agora vamos visualizar como é que isso funciona na prática aqui no exercício rápido. Acompanhe aí comigo, ó. O gorila fugiu da jaula. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Aí, se eu pedisse a você que está em casa para corrigir possíveis erros nesse pequeno texto, com certeza você destacaria a repetição da expressão o gorila. Então, nós vamos agora evitar a repetição através de algumas performances aqui. Ó. Primeira situação que a gente vai utilizar. A gente vai colocar ali um pronome anafórico. Então vamos lá, um pronome anafórico. Que pronome anafórico a gente pode botar ali? Fácil, o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Mas a gente pode evitar a repetição também através de uma hiperonímia. Então vamos lá, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar um hiperônimo. E aí para e pensa, se não existe geral sozinho e não existe específico sozinho, é porque não existe hipônimo e hiperônimo sozinho. A gente tem de ter um elemento para poder comparar. Se eu estou dizendo que aqui eu vou botar um hiperônimo, ou seja, um termo geral, eu estou mostrando que gorila, na verdade, é o termo específico. Então, qual é o termo geral para gorila? É o animal. Então, aqui, ó, eu vou botar o animal. Então, eu digo, o gorila fugiu da jaula. Ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. Só que a gente acabou de ver aí na observação que eu sequer preciso colocar um termo para evitar repetição. Eu posso fazer uma elipse. E aí, o que é a elipse? É a omissão de um termo. Ou seja, no caso aqui, será o chamado zero absoluto. Então, a gente vai fazer as devidas adaptações de minúscula para maiúscula, é claro. Então, vamos lá. O gorila fugiu da jaula, ponto. É o zero, né? No entanto, não feriu ninguém. E aí diz para mim, quem foi que não feriu ninguém? O gorila. Então, o meu conhecimento de mundo permite saber que quem não feriu ninguém foi o gorila. Ou seja, o texto está coeso e coerente. Então, aqui a gente fez um processo de coesão referencial. E em todos os processos, seja utilizando um mero pronome ou um substantivo de valor hiperônimo ou a omissão, a gente sempre evitou a repetição de um termo anterior. Ou seja, nos três processos eu fiz uma coesão referencial anafórica. Só que aqui nesse texto a gente pode brincar de fazer coesão sequencial também, que vai ser o nosso próximo assunto. Quer ver? Vou apagar aqui.
E agora a gente vai fazer um ajuste. Eu vou tirar o gorila repetido aqui, ó, e vou botar o ele. Então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Se é questão de coesão sequencial, eu vou trabalhar em cima da expressão no entanto. Aí o que o camarada pode fazer contigo? Ele pode pedir para você substituir o termo no entanto por outro que mantenha o mesmo valor semântico, que mantenha o mesmo sentido. Então vamos lá. Letra A, o camarada bota portanto. Letra B, o camarada bota conquanto. Letra C, o camarada coloca porquanto. Letra D, o camarada coloca todavia. Aí, o que pode acontecer com o candidato? Ele pode olhar e pensar assim, caramba, no entanto, portanto, conquanto, porquanto, e é tudo muito parecido. É uma dessas daqui. Só que não é assim. A intenção do avaliador foi essa, foi te derrubar de acordo com a pronúncia da expressão. Só que para eu substituir o no entanto por outro que mantém o mesmo valor semântico, primeira coisa é saber o valor semântico do no entanto. E o no entanto aqui é uma expressão adversativa, ou seja, indica uma oposição. E por que tem oposição ali? Simples. Quando eu digo que o gorila fugiu da jaula, para e pensa, se o camarada está numa jaula é porque ele é perigoso. E se ele fugiu da jaula é porque, teoricamente, ele vai ferir alguém. Porque se ele está dentro da jaula é para evitar que ele fira alguém. Só que, no entanto, ele não feriu ninguém. Ou seja, ele quebrou a lógica. Ou seja, por isso teve uma oposição. Por que não pode ser o portanto? Porque o portanto é conclusivo. Por que não pode ser o conquanto? Porque o conquanto é concessivo. Por que não pode ser o porquanto? Porque o porquanto é explicativo. E aí só não sobrou o quê? Só não sobrou o todavia, que é adversativo. Igual ao no entanto. Ou seja, eu posso colocar o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, todavia, não feriu ninguém. Até aí, tudo bem? Agora, olha uma outra questão maldosa que a gente pode trabalhar aqui, ó. Eu boto assim, ó. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Aí eu destaco, no entanto, e peço para que você substitua por um outro elemento que não possa, ou seja, que não mantenha a mesma estrutura. Então, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que não pode substituir o termo destacado? Aí o cara vai e faz assim, ó, porém, todavia, contudo e mais. O aluno pira. Por quê? Porque a primeira coisa é, se eu vou trocar por um que não possa substituir, né, se eu vou ter que assinalar um que não consiga manter o mesmo valor semântico, eu vou assinalar um que não seja adversativo. Só que aí o que o cara faz? Ele bota todas adversativas. E aí você fica, opa, essa questão vai ser anulada. Mas não vai ser. Observem, o no entanto aqui, ele está entre duas vírgulas. Por quê? Porque ele é uma expressão deslocada. Afinal de contas, a conjunção ela serve para ligar orações. Então, ela fica no meio das orações. Então, teoricamente, vem a primeira oração, uma vírgula e a conjunção, e depois vem a outra oração. Quando essa conjunção é deslocada, ela tem de ficar entre vírgulas. Foi o que aconteceu aqui. E quando a gente tem uma conjunção deslocada, a gente não pode utilizar o mais, porque o mais não pode ser deslocado. Todos os outros podem, mantendo inclusive o mesmo valor de oposição. Então, posso dizer, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Ele, porém, não feriu ninguém. Ele, todavia, não feriu ninguém. Ele, contudo, não feriu ninguém. Mas não ficaria bacana e nem aceitável gramaticalmente dizer o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, mas não feriu ninguém. O mais caberia se ele estivesse na posição original. Se eu falasse assim, ó, o gorila fugiu da jaula, vírgula, mas não feriu ninguém. Aí, ok. Agora, deslocar não rola. O mais é uma conjunção que não pode ser deslocada, ok? Então, continuando na nossa brincadeira, a gente agora vai para a coesão sequencial, que você meio que já sabe o que é, mas eu vou enfatizar os aspectos para você poder gravar ainda mais. Então, aqui, ó, as conjunções e as preposições, assim como as locuções
locuções conjuntivas e prepositivas estabelecem relações lógicas entre as ideias. Quando a gente pega a preposição, a lógica da preposição é um pouco mais esvaziada. Então, depende muito do contexto ao qual ela está inserida. Depende muito da expressão a que ela está ligada, para aí sim definir alguma coisa. Por exemplo, eu pego a preposição com. Ela pode adquirir algumas nuances. Se eu falar que Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, a preposição com está exprimindo um valor semântico de companhia. Agora, se eu falo que o Pedro feriu Paulo com a faca, aí eu já estou exprimindo um valor semântico de instrumento. Mas as conjunções, elas têm os valores mais fortes. Agora, é óbvio que a gente vai avaliar o contexto, mas um porém, por exemplo, sempre vai ser adversativo, sempre vai indicar uma oposição. Agora, vem aqui comigo para os exemplos. Caso precise de mim, telefone. Então, o termo caso, ele indica o quê? Uma condição. Ou seja, só é para telefonar se realmente precisar, porque se não precisar, não gaste o meu tempo. Agora aqui, assim como o Brasil, outros países latino-americanos estão crescendo. Esse assim como define uma relação de comparação, ou seja, o Brasil está crescendo como os outros países latino-americanos. Então, gravem as conjunções. Essa é a verdade, tá? Agora, se você não fez a aula de conjunção na parte gramatical, saiba que você pode adquirir esse produto gratuito, só o de conjunção, no site cidconcurso.com.br, no menu documentos. Ou se você quiser uma apostila completa, por exemplo, você gasta muito dinheiro às vezes com gramáticas, mais de R$100, quase R$200 uma gramática, para estudar um conteúdo que você pode adquirir na apostila que a gente disponibiliza no cidconcurso.com.br por apenas R$20. Então, é uma apostila essencial de língua portuguesa para concursos públicos. São 18 capítulos com 18 temas e é ao final de cada tema exercícios para você poder massificar. Então, acompanha aí. Aproveita porque tá baratinho, né? Então vem aqui comigo agora para a aula, galera. Muitas bancas trabalham com relações de causa e consequência. Isso daqui, tanto para a parte da interpretação, quanto para na hora que você vai trabalhar a sua produção textual, é muito importante. Então, olha só. Bebi tanto que passei mal. Então, aqui a gente tem uma correlação. A gente tem um que depende de uma estrutura intensificadora, como as palavras tanto, tal, tão e tamanho, e aí nesse momento a gente marca que há uma relação de causa e consequência. Sabemos que a causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, quando eu digo que bebi tanto que passei mal, a causa é ter bebido muito. E a consequência de ter bebido muito é ter passado mal. Quando acontece essa expressão do que com um elemento intensificador, você só precisa gravar que a causa sempre ficará do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do que. Agora, como bebi muito, passei mal. Olha uma dica que eu vou te dar. O como, ele pode trabalhar principalmente 3 valores semânticos: comparação, pode trabalhar conformidade e pode trabalhar causalidade. Quando ele estiver no meio da estrutura, provavelmente ele está trabalhando comparação e conformidade. E aí é só você avaliar e perceber se tem uma relação de igualdade. Se eu digo assim, João é esperto como José. João é inteligente como José. Então, ali eu tenho uma relação de comparação. Eu consigo dizer que eles são, tipo, iguais, pensam iguais, né? Então, vamos lá. Agora, quando eu digo que o João joga futebol como o treinador orientou, a gente já sabe que aí não tem uma relação de igualdade. Ele não joga igual o treinador, ele joga conforme o treinador orientou. Aí isso é fácil para poder analisar. Agora, se o como encabeça a estrutura, com certeza é um como causal. E aqui, como bebi muito, passei mal. E aí perceba, o fato do camarada ter bebido muito é a causa para a consequência de ter o quê? Passado mal. Então, fica a dica aí, tá? Gravem as conjunções. Agora,
Acompanha aqui comigo. Outras bancas trabalham com relações de oposição, adversidade e concessão. Isso aqui, galera, é o seguinte. Quando eu digo assim, umas bancas trabalham assim, outras bancas trabalham acolá, na verdade, as bancas, elas trabalham sempre esses valores semânticos. Umas têm preferência por causa e consequência, outras têm preferência por oposição. Na verdade, a maioria até tem preferência pela oposição. Porque quando a gente trabalha aqui, a gente tem que deixar bem claro que quando a gente fala de oposição, que é a base da argumentação, dentro da oposição eu tenho a adversativa, que é uma conjunção coordenativa, e eu tenho a concessiva, que é uma conjunção subordinativa adverbial. Se as duas indicam oposição, alguma diferença tem de ter entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Sidney, não entendi nada. Então vamos lá. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. E se serve para minimizar, serve para deixar o argumento o quê? Fraco. Então acompanha aqui comigo nos exemplos agora, ó. Quando a gente diz aqui, ó, choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Onde eu coloco a conjunção adversativa, eu sempre enfatizo. Sempre, sempre, sempre. Então aqui, ó, choveu, mas fui à praia. Eu enfatizei o lado daí da praia e minimizei o lado da chuva. Então, beleza, choveu. Mas não importa. O que importa é que eu fui à praia. Então, estou diante de uma pessoa feliz. Agora, fui à praia, mas choveu. Então, enfatizei a chuva e minimizei a ida à praia. Então, no final das contas, o que importou? A chuva, que acabou estragando o quê? O meu passeio. Agora, observem, em relação à interpretação. Quando a gente pensa em compreensão e interpretação, essas duas frases, em relação à compreensão, elas são idênticas. Mas em relação à interpretação, elas são diferentes. Por que elas são idênticas em relação à compreensão? Porque nas duas frases teve chuva e teve ida à praia. Isso foi exposto, está dentro do texto. Agora, em relação à interpretação, que exige um pouquinho mais de conhecimento de mundo, elas são diferentes. Mesmo nós tendo utilizado a conjunção adversativa nas duas frases. Só que é o seguinte, tem de observar qual foi a posição em que argumento eu coloquei a adversativa. Isso é uma chamada questão de reescritura de frase. Por mais que eu tenha utilizado a conjunção mais, que é a adversativa, as duas frases acabaram sendo diferentes na interpretação. Por quê? Porque a gente colocou o mais em argumentos diferentes nas frases que aqui a gente apresentou. Então, na primeira, a gente colocou o mais do lado daí da praia. Então, enfatizamos a ida da praia. Na segunda, a gente colocou a conjunção do lado da chuva. Então, enfatizamos a chuva e por isso acabou sendo diferente. Agora, olha só esta outra expressão aqui, em que a gente trabalha uma conjunção adversativa e na outra uma conjunção concessiva, e que vão acabar sendo o quê? Iguais, mais uma vez pela posição da estrutura que a gente vai utilizar. Então, na primeira, choveu, mas fui à praia. Então, enfatizei a ida à praia e minimizei o quê? A chuva. Então, estou diante de uma pessoa feliz. Agora, na outra, ainda que chovesse, fui à praia. A conjunção concessiva, ela minimiza. Consequentemente, faz o que com o outro lado? Enfatiza. Então, aqui eu minimizei a chuva e enfatizei a da praia. Exatamente como a gente fez no exemplo acima. Então, na hora da prova, quando o camarada trabalhar as adversativas e as concessivas, numa questão, por exemplo, de reescritura de frases, você tem de observar o que realmente está sendo enfatizado. Quando o cara usa a adversativa, ele enfatiza aquele argumento e minimiza o outro. Quando ele usa a concessiva, ele minimiza o argumento que ele está utilizando a concessiva para poder fazer o que com o outro lado? Enfatizar. Então, muito cuidado, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas expressões adversativas e concessivas. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e por aí vai. Concessivas, embora, ainda que, apesar de, mesmo que, por mais que,
que, conquanto, malgrado e não obstante. E por aí vai também. Então, gravem as conjunções, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai cair para dentro das questões para poder observar como é que isso funciona na prática. Então, vamos lá, ó. Primeira questão aqui, ó. Deixa eu só beber uma água. Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção? O pronome em destaque cumpre papel coesivo no texto, uma vez que, vamos lá, antes de olhar para as opções, a gente aprendeu que o pronome demonstrativo ele serve para fazer referência a elementos de forma distributiva, principalmente para mostrar a questão da posição. Quando a gente tem dois elementos anteriores, a gente trabalha o este ou aquele. Quando a gente tem um elemento anterior, a gente trabalha o esse. Então aqui, como ele botou essas, o que são essas expressões? É o aperto no peito, é o frio na barriga e a cabeça quente. Está fazendo referência a esses três elementos aqui, essas três situações. Aí você vai falar, ué, mas são três situações. Mas são três situações que estão no mesmo patamar. É a mesma coisa. Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir o quê? Uma emoção. Então, essas expressões são, de certa forma, uma tradução para quem está o quê? Emocionado. São sensações que uma pessoa emocionada sente. Então, vamos lá. Letra A, faz referência a uma ideia já apresentada. Porra, tá certo. Então, a princípio, é meu gabarito. Odeio quando o gabarito é letra A. Letra B, antecipa uma informação ainda não mencionada. Claro que não. Seria se fosse estas e depois apresentasse. Tipo assim, quem nunca utilizou estas expressões para traduzir uma emoção? Aí ele colocaria aperto no peito, frio na barriga e cabeça quente. Mas depois, aí sim seria a resposta. Mas não é o caso aqui. Aqui está retomando. Letra C. Estabelece uma comparação entre informações distintas. Não são informações distintas. É a mesma coisa. E letra B. Letra D. Aponta para algo que está próximo ao enunciador. Quase que não sai, né? Então vamos lá. Aqui funcionaria da seguinte forma. Ó. Deixa eu mostrar. Ah, não, você já sabe. Se eu falo assim, ó, esta caneta é preta, ela está com o quê? Comigo, que sou o emissor. Então, isso é que serve para mostrar. Então, por exemplo, o camarada bota assim, ó, este é o livro que gosto de ler. Aí, aquele você pensa, caramba, ele está servindo para quê? Está servindo para mostrar que aquele livro está na mão do enunciador. É para isso. Este livro gosto de ler. Para mostrar que está próximo do enunciador. É assim que funciona, tá? Agora vamos para a segunda questão. Segunda questão está assim, ó. Toda relação de emprego, espécie, é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Caso se substituísse o conectivo mais, que está aqui, por no entanto, seriam mantidos a correção gramatical e o sentido do texto. Sim, tanto mais quanto no entanto são conjunções adversativas que mostram que a oposição, ó, toda relação de emprego, espécie, é uma relação de trabalho. No entanto, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Então, o gabarito é certo, pode marcar aí, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão está assim, ó. Tudo para tentar determinar se, ao final de contas, Marte já foi hospitaleiro para formas de vida, ou quem sabe até ainda o seja. Vamos lá. No trecho, ou quem sabe até ainda o seja, o termo o, que está aqui, classifica-se como pronome e refere-se ao adjetivo hospitaleiro. Então vamos lá. Realmente é um pronome. Até aí, tudo bem. É um pronome pessoal, oblíquo, átono. É isso? Ou então, é um pronome demonstrativo. Pensa comigo. Quando a gente tem um pronome demonstrativo, eu consigo trocar por aquilo.
Eu aqui não consigo. Então, ele não é um pronome demonstrativo, ele é um pronome pessoal oblíquo átono. Gramaticalmente, ele é isso. Agora, a gente vai ver se ele realmente está fazendo referência ao hospitaleiro, porque ele está fazendo referência a alguém. Então, vamos lá. Tudo para tentar determinar se, afinal de contas, Marte já foi hospitaleiro para as formas de vida. Ou, quem sabe, até ainda o seja. Até ainda seja o quê? Hospitaleiro, não é? Mas este O, ele não está fazendo referência ao hospitaleiro. Ele está fazendo referência a quê? A Marte? Ou quem sabe ainda o seja. Não, vamos lá. Marte já foi hospitaleiro para formas de vida. Ou quem sabe até ainda seja hospitaleiro. Opa! Então, realmente está fazendo referência ao hospitaleiro. Então, gabarito mais uma vez, certo. Vamos para a próxima. Questão 4. Apesar da minha admiração, fique calada. É possível notar que a expressão apesar da assume valor de. Então, vamos lá. Apesar de é uma expressão concessiva. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola. Então, show. Vamos para a questão 5. Questão 5 está assim, Quanto mais for levado a refletir sobre sua situação, Quanto mais for levado a refletir sobre a sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais emergerá dela conscientemente, carregado de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito. Não deve ser simples espectador, mas na qual deve intervir cada vez mais. O termo porquê poderia, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, ser substituído por porquê. Então, o que ele pediu aqui? Para substituir um porquê junto por um porquê separado. É impossível, porque este porquê junto ele é uma conjunção apenas. É só uma classe gramatical, que pode indicar uma relação de causa ou de explicação. Aqui, no caso, é uma relação de causa. E este porquê separado sem acento? São duas classes gramaticais, em que eu posso ter uma preposição e um pronome relativo, ou até mesmo uma preposição e um pronome interrogativo. Então, caramba, é impossível. Então, já que diz que dá para substituir, o gabarito aqui é errado. Agora, questão 6. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo, que no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu e busca assegurar é o termo polícia. Então vamos lá, vamos achar aqui, assumiu e busca assegurar. Então, vamos lá. Polícia é um vocábulo de origem grega que passou para o latim com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular. O que assumiu um sentido particular? O vocábulo ali, polícia, né? Aí vamos lá. Passando a representar a ação do governo que no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações. Quem é que busca assegurar? Não é a polícia? Então, referente é realmente polícia. Então, gabarito certo. Agora a gente vai para a 7ª questão. Vamos lá. A 7ª questão está assim,
As virtudes e os perfumes são da natureza. Pontinho, pontinho dura um pouco e pontinho, pontinho perduram por longo tempo, mas ambos perdem a essência quando expostos. As formas dos demonstrativos que preenchem corretamente as lacunas são, vamos lá, aqui a gente tem dois elementos, virtudes e perfumes. Então a gente vai usar o este e o aquele, essa é a verdade. O este para o elemento mais próximo e o aquele para o elemento mais distante. A gente só vai fazer o quê? Uma adequação ao contexto da coisa, para a gente poder saber aqui em que momento a gente vai botar o este ou aquele. Vamos lá. Primeiro aqui poderia ser o aquele? Poderia, mas também pode ser o este. Vai depender do que está sendo dito aqui agora. Então vamos lá, ó. Pontinho, pontinho dura um pouco. Quem é que dura pouco? É a virtude ou é o perfume? É o perfume. Então, realmente aqui, a referência é a perfume, e como perfume é o elemento mais próximo, a gente vai usar o este. E aí, como são perfumes, masculino plural, eu vou usar estes. Estes duram poucos. E pontinho, pontinho perduram por longo tempo. Quem é que perdura por longo tempo? São as virtudes. Como é feminino plural, eu vou colocar aquelas. Então, estes e aquelas. Gabarito, letra D de dado, ok? Vamos lá, vamos para nossa próxima questão aí. Nossa 8ª questão. Gente, tá aqui, ó. 2 termos destacados já no texto. Então, já sei que é sobre isso. Então, a gente já vai, antes de partir para o comando da questão, já definir o que é aqui certamente, entendeu? Então, vamos lá, ó. Ora, se preferirem dar ganho de causa à ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, dos editores, fortemente apoiada pelos meios de comunicação, TVs em especial, estarão contrariando os que, do outro lado, clamam pela garantia do seu direito à privacidade. Se a estes... então vamos lá. Para a gente tomar cuidado. Aqui não é um texto muito fácil, não. Então, aqui, ó. Ora, se preferirem dar ganho de causa à ADIM, então tem gente que dá ganho de causa. Então, aqui, ó. Dá ganho de causa à ADIM, que é uma instituição direta, coisa e tal. 2 editores, fortemente apoiada pelos meios de comunicação, TVs em especial, estarão contrariando ou seja, contrariando aqueles que, do outro lado, é um outro lado, clamam pela garantia do direito à privacidade. Então, tem primeiro aqueles que dão causa à ADIM e tem os outros que clamam pela questão da privacidade. Então, tem uns que vão trabalhar com a questão ali dos meios de comunicação, ou seja, aqui eu tenho o elemento A e aqui eu tenho o elemento B. Aí ele coloca assim, se a estes contemplarem com seu voto, estarão contrariando os primeiros, os grandes interessados em que vidas pessoais sejam livremente retratadas, transformadas em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo midiático. Então vamos lá, calma comigo, ó. Estes está fazendo referência a quem? As pessoas que clamam pela garantia do direito à privacidade. E se isso acontecer, vão contrariar os primeiros, os grandes interessados nas vidas das pessoas, que são, é óbvio, dessa associação aqui, que é a ADIM, ou seja, a galera dos meios de comunicação. Então, o este está fazendo referência aqui, essa galera que clama garantia. Aí, continuando, transformando em ativos comerciais de grande valor para a montagem do espetáculo midiático que está, hoje em dia, para muito além do interesse público na circulação da informação, o jornalismo. Este que é um pronome relativo que faz referência a espetáculo midiático. Então, matei. As questões são sobre isso, com certeza. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Respectivamente, a alternativa cujos referentes das palavras em destaque estão corretamente indicados é: letra A, os que clamam pela garantia do direito à privacidade, e espetáculo midiático. É isso aqui, gabarito
Letra A. Letra B, ele coloca a DIN dos editores, e não é, né? Depois do jornalismo, pode ser. Letra C, ele coloca os que clamam pela garantia da privacidade, realmente é, mas aí depois ele coloca a DIN, não é. E aqui, nessa segunda, é muito fácil, porque realmente é espetáculo midiático, porque é um pronome relativo que está ali, ó, fazendo logo referência ao termo anterior, que está bem próximo. Depois aqui, ó, ele até fala do espetáculo midiático na letra D, só que aí depois ele fala das TVs em especial. Ele não está falando das TVs, está falando daquela galera que clama para o direito à privacidade. Então, realmente, o gabarito só pode ser a letra A. Matamos aí a nossa última questão. E como é de hábito, né, galera, uma mensagenzinha final aí para vocês. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Ou seja, é um momento de lutar. Se você está numa situação difícil, isso com certeza é uma gasolina para te dar um incentivo para você tentar mudar de vida. Agora, aí é um incentivo. Mas é o hábito que vai fazer com que você vença. Motivação é uma coisa, você está motivado, realmente, quer mudar de vida, quer uma vida melhor. Mas só a motivação não adianta de nada, é o hábito que vai fazer a diferença. Então, se você continuar estudando, cair para dentro, cada vez mais, melhor, é bacana. Porque é o seguinte, errar você vai errar, todo mundo erra, eu sou fadado ao erro também, às vezes a gente está desatento com alguma coisa aqui, até mesmo às vezes na aula, pode ser que às vezes a gente fale alguma besteira, está cansado, está o dia inteiro gravando, sai de um curso, vai para o outro, passa o dia inteiro, às vezes de manhã, de tarde, de noite, é normal errar. Agora, quando você erra, você com certeza fica mais encorpado, porque você está se preparando. Então o segredo é sempre a repetição. Se você repetir, uma hora aquilo vai entrar na tua cabeça e nunca mais vai sair, pode ter certeza. Então é isso, meu companheiro, avalie a aula aí, por favor, afinal de contas a gente faz com todo carinho, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a fazer o nosso curso para a Prefeitura de Boqueirão 2017. O Lá Concurso é um site que está no ar há mais de 8 anos e nós resolvemos fazer um curso específico para a galera aí do interior da Paraíba e o nosso grande curso. Gente, atenção, o nosso curso nós temos aí mais de 121 aulas, tá certo? Nós disponibilizamos apenas 15 aulas na internet, somente 15 aulas, são 121 aulas com esses professores que vocês acabaram de assistir essa pequena aula demonstrativa, né? E o seguinte, são mais de 97 horas, papo reto com vocês, ó, olhando no olho, olho no olho. Se você assistir todas as nossas videoaulas 2 vezes, eu tenho certeza que lá na hora da prova, no dia 6 de agosto, você terá aí plenas condições de ser aprovado no concurso. Bacana? Eu já ia esquecendo, você quer esse material de apoio, esse PDF da aula do professor? Então convido vocês aí a acessar nosso site, tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.